Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma semana, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos todo mundo lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel ou álcool quem puder. Vamos usar máscara quando sair, pessoal. Vamos bobear não, porque a gente está numa pandemia. Os tempos estão estranhos, todo mundo está cansado. Vamos então prevenir, porque, como se diz, a prevenção é o melhor remédio, né? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho escravo na modernidade. Porque toda vez que a gente pensa em trabalho escravo, a primeira coisa que vem na mente da gente é aquele homem ou mulher negra, criança negra, na época colonial, na senzala, sendo chicoteado, trabalhando nas fazendas, sendo vendidos. Mas esse não é o único tipo de escravidão que existe. O trabalho escravo ele existe no mundo e também existe no Brasil. O trabalho escravo, desde 1995, quando o governo brasileiro reconheceu a existência do trabalho escravo no Brasil, foram liberados mais de 47 mil trabalhadores nessa situação. Até 2013, o trabalho escravo era flagrante, principalmente nas atividades econômicas na área rural, pecuária, na produção de carvão, no cultivo de cana-de-açúcar, na soja, o algodão. Desde esse dia em diante começou a melhorar um pouco e essas violações começaram a passar mais para o setor urbano, nas zonas urbanas, principalmente na construção civil e na parte têxtil. Têxtil é na produção de tecidos, pessoal. Um exemplo que a gente pode dar, que eu até vivenciei na minha juventude, era principalmente os catadores de tomate. Que o que acontecia? Eles catavam tomate e eles recebiam em produto. Por exemplo, se eles catassem, vamos dar um exemplo, 10 caixas de tomate, eles ganhavam uma caixa. Isso poderia ser considerado trabalho escravo, porque eles não estavam recebendo salário, eles tinham que trabalhar muito e recebiam quantidades mínimas daquilo. Porque o tomate sendo vendido dessa maneira, eles eram obrigados a vender por preços mais baixos e acabavam recebendo um valor mínimo. Isso poderia ser considerado trabalho escravo, por isso não havia uma remuneração certa. O, o problema desse tipo de trabalho, gente, é que a maioria dos casos, quem são mais explorados são os migrantes internos e os migrantes estrangeiros. Principalmente aquelas pessoas que deixam sua casa para uma região onde está tendo uma expansão agropecuária, principalmente nas fronteiras com a floresta amazônica ou grandes centros urbanos. Essas pessoas chegam assim, sem eira nem beira, sem nenhuma condição de se sustentar. E como é que elas fazem? Elas aceitam qualquer tipo de serviço, principalmente aqueles conhecidos como os gatos, aquele serviço que você pega assim por fora. A gente pensa que tem uma conotação bonita, mas não. Aqui mostra uma situação diferente. Essas pessoas chegam sem ter onde morar, tudo são obrigados a aceitar qualquer tipo de trabalho. Por quê? Eles não têm opção. Eles são obrigados a aceitar aquilo para conseguir comprar comida, arranjar um lugar para morar. E a maioria desses casos, essas pessoas que acabam nessa situação, quando elas são resgatadas, elas têm grande chance de voltar a essas condições. Por quê? Elas não têm um, como se diz, condições. Eles são tirados desse trabalho. Depois, se não tiverem um amparo, alguma ajuda, eles vão voltar para a mesma vida que tinham antes e vão acabar voltando para aquela situação onde eles vão ser obrigados a aceitar esse tipo de trabalho, vão ser obrigados a se sujeitar a isso e vão voltar ao trabalho escravo. O... Só no Brasil, gente, pela definição do nosso Código Civil, para que seja considerado trabalho escravo, precisa ser o quê? Um trabalho forçado, onde o indivíduo é obrigado a submeter a condições de trabalho em que
é explorado sem possibilidade de deixar o local, seja por causa de dívidas, por ameaças, violência física ou psicológica, uma jornada exaustiva. Você está no trabalho onde você não tem horários de folga, você trabalha muito mais do horário permitido, não tem aquelas pausas semanais, vamos dizer, sábado, domingo, para você descansar, nem um horário para descansar, você acaba trabalhando 12, 14, 15, 16 horas por dia, ininterruptamente, todo santo dia, impedindo você de confraternizar com a sua família, com os amigos, te prendendo naquilo. Servidão por dívida, onde há uma fabricação de dívidas legais referentes a gastos com transporte, alimentação, aluguel, ferramentas de trabalho, onde esses itens são cobrados de forma abusiva e descontados no salário do trabalhador, que acaba permanecendo sempre endividado. Gente, é estritamente proibido eles cobrarem qualquer coisa, descontar qualquer coisa do seu salário. Você pega o seu salário na íntegra e depois paga, mas eles não podem descontar nada do seu salário, te impedir de você receber esse salário. Se te impedir de receber o salário seu, falando que você está devendo isso, 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 já vai ser descontado do seu salário, eles não podem fazer isso. Isso é considerado trabalho escravo. O condições degradantes, onde tem várias irregularidades no trabalho, onde as condições de vida do trabalhador está sendo submetido até contra a sua dignidade, é um local ruim para se trabalhar, que não tem condições de trabalho, onde pode afetar a saúde desse trabalhador. Tudo isso influencia nessa questão do trabalho escravo. O que pode ser contado também? Alojamentos precários. Em muitos casos, trabalhadores desse tipo eles vivem em barracos de lona com chão de terra. Muitas vezes precisam dormir em redes ou mesmo quando há camas, faltam colchões ou alojamentos são tão precários e sujos, sem instalações sanitárias, sem energia elétrica ou com fiação exposta, sem água potável e quase sempre superlotadas. No caso, são condições de trabalho que são completamente fora de noção. Pô, a pessoa para trabalhar ainda dá essas condições pelo lugar. Falta de assistência médica. Quando a pessoa se adoece ou se machuca, ela tem o direito de tirar uma licença para poder receber tratamento médico. Se for um acidente de trabalho, a empresa tem que garantir essas condições todas, conseguir o médico, pagar todos os custos. Nesse caso, essa falta de assistência médica, onde a pessoa muitas vezes, do trabalhador colocado em risco pelo trabalho, ele se machuca e ainda é obrigado a continuar trabalhando sem receber atendimento, sem receber equipamentos de proteção, péssima alimentação, a quantidade de comida é escassa e raramente há presença de proteínas, carne. Muitas vezes esse armazenamento dessa comida é inapropriada para sua conservação. A alimentação é insuficiente para renovar as forças do trabalhador depois de horas e horas de serviço pesado. Isso são condições que se encontram, gente, em pessoas que têm trabalho escravo. Elas são o quê? Muitas vezes são levadas para um local onde é impossível para elas saírem, são dados esse tipo de alojamento, tem falta de assistência médica, a alimentação é péssima, e como a pessoa não tem dinheiro, ela não consegue nem pagar para sair daquele local. Então se torna um cárcere privado, ela se torna um trabalho escravo. O... A falta de saneamento básico e água potável é um dos grandes casos que acontece nesses lugares. Há casos em que peões improvisam fogões e latões para armazenar água. A fonte costuma ser a mesma para cozinhar, beber, tomar banho, lavar roupa. E a. Gente, você tem uma ideia de que você usar. Você tem um lugar onde você tem água e você usar esse lugar para tomar banho, para lavar sua roupa e ainda depois pegar essa água suja para fazer comida, para beber, tudo. O... Às vezes o banheiro não tem água encanada, nem sistema de esgoto. Geralmente são inexistentes ou são inexistentes isso. E
Quando tem, é insuficiente para o número de pessoas que tem no local. Na zona rural, a água é retirada da mesma fonte e que bebe os animais da fazenda. Em muitos casos, esses peões que ficam nesses trabalhos, eles são obrigados a ficar lá, eles não têm um local para tirar água, onde o gado bebe água. Todo mundo que já foi fazenda sabe que onde o gado bebe água, ele faz suas necessidades. E muitas vezes esse pessoal é obrigado a pegar água lá, sem nenhum tratamento, sem nada. Ah, ainda há vários tipos de outras coisas que podem acontecer, maus tratos, violência, onde o trabalhador ele é humilhado verbalmente, ou mesmo recebe humilhação, violência física, onde é castigado com vários tipos de formas de punição, seja por falar usar punições verbais, falar mal da pessoa, humilhar ela, ou bater nela por algum trabalho mal feito ou por não estar fazendo o trabalho. Outras maneiras de que pode fazer o trabalhador se tornar um trabalhador escravo. A retenção de salários. Em vez de pagar o salário, o gato empregador diz que o salário só será pago no final da empreitada, o que obriga o trabalhador a permanecer no local de serviço com esperança de que um dia receberão. Aí eles são impedidos de deixar o local, além de pesar a humilhação de retornar para casa sem o dinheiro. Eles são obrigados a trabalhar. Vamos dizer que você vai trabalhar no local. Você trabalha um mês, dois, esperando salário. Aí quando você vai cobrar, o patrão fala: Não, a obra vai terminar daqui 7 meses, só no final da obra que eu vou te pagar. Aí você fica naquela situação, você é obrigado a continuar trabalhando naquele lugar com esperança que se um dia você receba o que é devido. O isolamento geográfico. Muitas vezes esses trabalhadores escravizados eles são levados para áreas muito distantes da cidade, de qualquer região que tenha pessoas e de difícil acesso. Então essas pessoas às vezes elas têm que percorrer dezenas e dezenas de quilômetros para chegar no local de trabalho, que são às vezes dentro de florestas, longe de estradas, onde tem comunicação, como telefones públicos. Os trabalhadores então são afastados de suas famílias, da sua comunidade, seus locais de origem, e ficam sem nenhuma proteção. Eles são obrigados a trabalhar naquele jogo, porque não dá para ele escapar, ele não dá conta de retornar para a civilização. Outro sistema é a retenção de documentos. O empregador fala: Não, eu preciso dos seus documentos para fazer um contrato, alguma coisa. Ele pega seus documentos todos, deixa você sem eira nem beira, sem nada. Aí quando você vai pedir, ele fala: Não, eu não vou devolver seus documentos, você vai trabalhar aqui para mim. Enquanto eu quiser que você trabalhe, você fica sem documento. Então a pessoa fica refém disso. O... Desde 1995, há uma grande luta para conseguir acabar com esse trabalho escravo. Aqui a gente está vendo uma imagem mostrando os 20 anos de combate ao trabalho escravo, contemporâneo no Brasil. A gente tem uma escala aqui que desse tempo até agora 47 mil pessoas foram libertadas desse tipo de trabalho, de cárceres fechados, escravidão. Isso continua acontecendo principalmente nas partes mais isoladas, como o sertão, onde é muito distante, ou as pessoas têm péssimas condições, pouco estudo e não sabem dos seus direitos, ou na Amazônia, que são os lugares de muita floresta, bem isolados, onde as pessoas são levadas e acabam sendo escravizadas, porque elas ficam numa região onde elas não têm nenhum conhecimento de como sair daquilo. A floresta é hostil, às vezes a única maneira de sair, viajar é de barco, eles não têm condição de conseguir um barco, eles acabam presos naquilo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho sobre a escravidão. Se vocês testemunharem qualquer tipo de trabalho que aconteça nessas condições, pessoal, denunciem. Que é trabalho escravo, às vezes a gente não sabe o que é, mas isso é crime. E vamos que vamos então, pessoal. Qualquer dúvida, vocês falem comigo no privado. Logo depois tem os exercícios. Vocês vão ler o texto que eu passei, podem usar a explicação também de ajuda para responder. E qualquer dúvida, fala comigo no privado. Não se esqueça de falar seu nome e a turma, ok? E até mais então, pessoal.